Olá professora, sejam muito bem-vindos a mais uma pré-aula da nossa classe dos adolescentes. Eu sou o professor Nicolas, sou aqui da Assembleia de Deus em Blumenau, Santa Catarina, e nesse vídeo a gente vai estar tratando a respeito da lição 9 desse segundo trimestre. Aqui em Blumenau a gente usa a revista Adolescentes Vencedores, da CPAD, que tem como tema nesse trimestre Adolescentes da Bíblia. Repetindo, nessa videoaula a gente vai estar tratando da lição de número 9 desse segundo trimestre, que tem como tema Decidir ser fiel a Deus. O texto bíblico dessa lição é Daniel, capítulo 1, versículos 1 até o 21, que tem como destaque: Daniel resolveu que não iria ficar impuro por comer a comida e beber o vinho que o rei dava. Daniel, capítulo 1, versículo 8a. Os objetivos dessa lição são: primeiro, fazer com que o aluno decida por agradar ao Senhor em todo o tempo. Segundo, criar a consciência para o aluno fazer a diferença e destacar-se entre os homens para a glória de Deus. E terceiro, conscientizá-los a não contaminar-se com as concupiscências do mundo. Nesse trimestre a gente está tratando a respeito de várias pessoas ao longo da Bíblia, a respeito de vários adolescentes ao longo da Bíblia. E eu sei que você já ouviu, eu sei que a maioria dos professores já repete isso quase toda a aula, mas lembrando novamente, primeira coisa que a gente tem que pensar, o objetivo dessa revista não é contar historinhas para os seus adolescentes. Então já vamos partir dessa base, a partir desse fundamento. O objetivo dessa lição, dessa revista, não é contar historinhas. Então qual é o objetivo desse trimestre? Vou repetir de novo. São oportunidades para os adolescentes aprenderem a estudar a Bíblia por si mesmos. Seus adolescentes já conhecem a história, seus adolescentes já ouviram muitas vezes, provavelmente quase todas as histórias que estão por aqui, com exceção de uma ou outra que não são conhecidas, mas ainda assim muito interessantes. Nós já tratamos de histórias extremamente conhecidas, sobre Sansão, sobre José, sobre Davi. Agora vamos falar sobre Daniel, que eu tenho certeza que seus adolescentes já ouviram muitas e muitas vezes no Ministério Kids. Mas lembrando, esse trimestre, o objetivo dele não é contar historinhas, é ensinar os seus adolescentes a começarem a darem os seus primeiros passos no estudo da Palavra de Deus. Começarem a ensinar os seus adolescentes a aprenderem a Bíblia por si, a estudarem a Bíblia, conhecerem a Palavra de Deus e extraírem verdades, práticas para a nossa vida todos os dias da Palavra de Deus. E algumas coisas que eu queria comentar nessa lição. Primeira sessão, quebrando a rotina. Ali tem uma sugestão de dinâmica que você faça com os adolescentes, de deles fazerem uma dieta essa semana, um jejum, e só seguirem uma dieta, digamos assim, parecida com a que Daniel teve enquanto ele estava lá no exílio. Mas eu queria dar uma outra sugestão para você. Nesse trimestre, se você for parar para ver, as leituras bíblicas sempre são um pouco mais longas. Existem alguns trimestres onde a gente vai ler 3 ou 4 versículos, onde a gente vai trabalhar outros temas, como a história da igreja, doutrinas bíblicas, como a gente já viu em outras revistas. Mas não, nesse trimestre, nem agora. Na lição 9 a gente vai pegar o capítulo 1 inteiro. Então faça um período de leitura desses textos com os seus adolescentes. De 5, 10 minutos, e diga para eles, leiam o texto, mais de uma vez até. Fique esses 10 minutos lendo o texto, relendo, absorvendo, até que o texto comece a falar com cada um desses adolescentes. Importante, que eles tenham papel e caneta na mão. Para quê? Para fazer anotações, perguntas que talvez surjam conforme a leitura que eles forem fazendo. Se algum quiser depois de ler lido 1 ou 2, 3 vezes o texto, seguir em frente também é interessante, porque a história continua. Mas faça essa dinâmica, 10, 15 minutinhos, desde esse tempo para os seus adolescentes lerem a Palavra de Deus. Seus adolescentes precisam ter contato com a Palavra de Deus. E é muito interessante que você faça isso dentro do ambiente de aula, dentro da situação onde você possa criar um ambiente confortável, um ambiente seguro, para eles estarem aprendendo a Palavra de Deus, onde eles possam ter confiança de, se surgir uma dúvida, marca. Eles vão poder perguntar para você depois, perguntar para outros adolescentes que leram, ter essa interação entre eles. Podem também fazer anotações, marcar versículos que eles gostaram, que o Espírito Santo usou para falar com eles.
aproveite esse trimestre para ensinar os seus adolescentes a lerem a Bíblia, a estudarem a Bíblia. 3 meses, onde a partir da vida de alguns personagens que a gente vai estar estudando, seus adolescentes vão poder talvez estar aprendendo a manejarem muito melhor, de forma muito mais excelente, ter muito mais destreza com o texto bíblico. E você, professor, não pode ficar desatento. Dê esses minutos para eles estarem fazendo os apontamentos que eles preferirem, mas aproveite também para observar algumas coisas. Todos os seus alunos têm Bíblia? Será que talvez algum ou outro aluno seu não tem Bíblia? Você pode talvez estar providenciando uma. Todos eles entendem a Bíblia. Existem os adolescentes que vão ter dificuldades em estudar a Bíblia. Talvez não tenham tanta experiência com isso, mas observe que talvez que pode ter um ou outro adolescente que às vezes tem uma Bíblia muito antiga, com uma tradução muito antiquada, que talvez não fale a linguagem dos nossos dias. Existem traduções que são facilitadas, mas eu vejo às vezes que muitos adolescentes ainda vão para a igreja com Bíblias que às vezes têm 10, 15 anos, e às vezes com uma tradução de 20, 30 anos atrás, que com toda certeza não é mais o português, a língua portuguesa que a gente fala hoje. E talvez seja interessante você observar isso, talvez você poder dar acesso para o seu adolescente a uma Bíblia com uma linguagem mais fácil, com uma linguagem mais dos nossos dias, que ainda assim seja bastante fiel à tradução das escrituras, ao texto original das escrituras, porque isso pode também estar ajudando eles a despertar mais interesse pela palavra de Deus. Eu tenho convicção de que existem muitos adolescentes que não estudam a Bíblia não porque não têm desejo, mas porque além e simplesmente não entendem. Esse trimestre é o trimestre para você trabalhar isso, professor. A destreza que o seu aluno tem com as escrituras. Por isso que a gente diz, que a sua aula nesse trimestre, nas suas aulas nesse trimestre, não sejam só contar as historinhas, eles já conhecem. Eles precisam aprender a lidar com o texto bíblico, aprenderem a estudar o texto bíblico por si. Que a Bíblia e o Espírito Santo tenham a oportunidade de falar com eles através da Bíblia. Que a Bíblia tenha a oportunidade de atingir a mente e o coração deles. Então observe isso, todos eles têm Bíblia, todos eles... Será que você não está observando algum adolescente que está se batendo um pouquinho com a tradução que ele tem? Será que você às vezes não consegue conversar com um irmão, com um pastor, com alguém, um membro de alguma livraria? A Sociedade Bíblica distribui Bíblias, você às vezes pode conseguir alguma com eles, na nova tradução na linguagem de hoje, é muito boa. Nova versão transformadora, é uma Bíblia muito boa para você dar para os seus adolescentes, porque ela tem um texto muito próximo do original, e ainda assim uma linguagem bem sem complicações. Eles buscaram equilibrar bastante, fazer o texto mais próximo possível da tradução original e ao mesmo tempo usar uma linguagem que as pessoas conseguissem entender já na primeira leitura. Você pode estar observando isso. Você, professor, nunca pode estar desatento a essas coisas. Que o seu objetivo seja discipular e pastorear esses adolescentes. E algumas coisas que eu queria comentar. A lição ela vai falar bastante a respeito de como Daniel manteve a pureza dele. Isso é muito interessante realmente. Mas tem alguns pontos muito interessantes para você captar com seus adolescentes, ensinar para os seus adolescentes. E eu comentei, anotei aqui alguns para mim, pessoas que fazem diferença no mundo secular, e o desejo de Deus para Daniel não era só que ele permanecesse puro, e sim que ele abençoasse outras pessoas, o lugar onde é que ele estava. E eu lembro da parábola de nosso Senhor Jesus Cristo, onde ele fala que o reino de Deus é como fermento. Quando você coloca o fermento na massa, logo todo o efeito deles passa por toda a farinha e toda a massa se torna fermentada. É uma coisa que se espalha. É uma coisa que... Vamos tentar ler essa lição, vamos tentar ler esse texto com essas lentes. Tanto como alguém que não somente se manteve puro, com toda certeza, uma lição muito importante, mas como pessoas também que fizeram diferença no lugar onde eles estavam, e como Deus usou aquelas pessoas que estavam naquele lugar para fazer todo o impacto em todo o reino. E aqui a gente vai começando na nossa lição. Como é possível ser cristão em meio a tanta idolatria e imoralidade? Nos nossos dias atuais, os cristãos têm passado por desafios muito grandes. Tanto verdades que estão sendo contestadas, quanto práticas nossas que são confrontadas, e também a forma como nós reagimos a alguns dos desafios, eu acredito que não tem sido correta.
Eu acredito que nós devemos defender a verdade, que nós devemos permanecer com a palavra de Deus, mas será que algumas vezes nós cristãos não temos esquecido que o nosso chamado é duplo? Deus nos chama a defender a verdade e resgatar o perdido. As duas coisas ao mesmo tempo. Será que às vezes a gente não está ou abrindo mão da verdade e resgatando o perdido, ou às vezes abrindo mão do perdido e defendendo a verdade? Como que a gente pode aprender com a história de Daniel e dos amigos dele? Que lições que a gente pode tirar a respeito da vida desses adolescentes, desses jovens que viveram há muito tempo atrás e que mesmo num contexto muito diferente tem muito para ensinar a nós? Daniel, ele viveu num tempo onde os judeus, eles foram levados para o cativeiro. E aqui eu queria explicar um pouquinho o contexto. Por que isso acontece? Por que isso é importante? Quando Deus tira o povo do Egito, lá no Pentateuco, você vai ver muitas e muitas vezes Deus ensinando para o povo, repreendendo o povo quando necessário, passando a sua lei, passando os seus mandamentos para aquele povo. E ele fala para o povo judeu ali, ainda no deserto: se vocês não seguirem todos os seus mandamentos, tal e tal coisa vai acontecer. E se tal coisa acontecer, como forma de repreensão, e vocês continuarem em seus pecados, então tal e tal coisa vai acontecer. Você vai ver que tem uma lista, às vezes, não sei dizer quantas vezes isso se repete, mas eu sei que vai piorando até que chega no último estágio. Se vocês ainda assim permanecerem em seus pecados, permanecerem distantes de mim, então vocês serão invadidos por um povo e serão tirados da terra que eu lhes dou. E quando a gente estuda o cativeiro babilônico, é justamente isso que a gente está presenciando. O povo de Deus, na Terra Prometida, se desviou, adorou outros deuses, praticou idolatria. E da mesma forma como lá no Pentateuco a gente vê Deus dizendo: se vocês fizerem tal coisa vai acontecer. Se vocês permanecerem no pecado, então uma coisa pior vai acontecer. Isso vai criando uma escala de pecados e consequências. Se você for ler, eu até estou lendo por esses dias agora o livro de 1ª e 2ª Reis, e é interessante como você quase se repetindo nos dois livros de 1ª e 2ª Reis. Tal rei governou por tantos anos e fez ainda pior do que o seu antecessor. E o antecessor já tinha praticado coisas terríveis, praticado pecados horríveis e que desagradavam completamente a Deus. E novamente o rei seguinte chegava e dizia: e esse rei, ele governou por tantos anos e ele fez coisas ainda piores aos olhos de Deus. Você vai ver um ou outro rei que vai trazer a nação de volta à vontade de Deus, mas em geral, a maioria deles são ser reis que vão levar o povo ao pecado. E é nesse contexto onde Israel, o reino de Judá, ele é invadido e todo o seu povo é levado para o cativeiro babilônico. Então já uma coisa que eu queria que você passasse para os adolescentes e você tem em mente: Daniel não somente ele foi puro em meio a um povo estrangeiro que não conhecia Deus, mas eu tenho certeza de que ele já era também, vivia de acordo com isso, em meio ao seu próprio povo que tinha abandonado a Deus. Daniel era, ele não só, às vezes a gente tende a pensar Daniel que foi tirado do povo de Deus, que servia a Deus, adorava a Deus, e foi levado para um povo e foi puro. Não, ele foi tirado de um povo de Deus que havia se corrompido, que havia adorado outros deuses, deuses falsos. Haviam praticado coisas que Deus abominava, sacrificando crianças. Haviam feito coisas horríveis. Desse povo, então ele foi invadido, foi levado muitos para o cativeiro babilônico. E Daniel era um desses. O povo judeu ficou no cativeiro por 70 anos. E uma coisa muito inteligente que o povo babilônio fez com o povo de Deus era tirar todos os jovens, todos os líderes, todos aqueles que tinham capacidade de liderança, todos aqueles que eram estudados, todos aqueles que poderiam ser líderes daquele povo e levarem lá para a Babilônia, levarem para o palácio do rei. Por que isso era feito? Isso era uma forma de conter possíveis revoltas.
tirar do país pessoas que poderiam ser lideranças para se levantarem contra a opressão, se levantarem contra a escravidão, eles passariam a sofrer. E esses jovens são levados para um outro país, um outro palácio, talvez eles estavam com muito medo, mas eles chegam lá e eles não são maltratados, muito pelo contrário, eles recebem do bom e do melhor. Por que o rei da Babilônia faz isso? Eu não agora me lembro de cabeça, Nabucodonosor, não tenho certeza. Nabucodonosor. Por que ele faz isso? Ele trata os jovens quando chegam lá da melhor forma possível. Por quê? Ele queria que eles se sentissem melhores agora onde eles estavam, lá na Babilônia, do que lá onde eles tinham estado antes. Era uma forma de você tentar cortar vínculos anteriores. Você mudava os nomes deles, ensinava as leis daquele país, os costumes do novo país. Você dava a melhor comida, o melhor alimento, o melhor alojamento. Eles moravam no palácio do rei. Era uma forma de eles poderem olhar e dizer, nós estávamos lá, mas eu não quero voltar. Eu quero ficar aqui, aqui eu estou melhor, aqui eu tenho acesso a tudo do bom e do melhor. Mas, e por isso que foi feito, para deixar o povo de Israel, os que ficaram lá na Terra Prometida, eles ficaram sem líderes. E os possíveis líderes que foram levados para a Babilônia, eles foram tratados de uma forma que eles não desejassem voltar, que eles desejassem continuar com aquele povo, que agora estava oprimindo o povo deles. E aí nós vamos para a segunda parte da lição. Não se contaminou. Quando eles estavam lá no palácio do rei, o rei ordenou que eles comessem alimentos da sua própria mesa, da sua própria cozinha, o mesmo alimento que o rei comia, o mesmo vinho que o rei bebia. E Daniel e seus amigos decidiram que não comeriam aquele alimento e não beberiam aquele vinho. Como a própria lição fala, Daniel certamente sabia que esses alimentos e o vinho eram antes oferecidos aos ídolos. E aqui a gente já tem uma lição para tirar. Será que Daniel e seus amigos não poderiam ter dito... Mas todo mundo está comendo isso ali. Será que os outros adolescentes... Eles não foram os únicos que foram tirados do meio do povo de Deus, levados para aquele local. Eu tenho certeza que haviam muitos mais. Qual foi a justificativa que os outros deram para aceitar aquilo? Por que os outros não permaneceram fiéis a Deus? Será que os outros talvez não disseram, não, mas todo mundo faz isso, mas se eu não fizer isso, talvez eles vão me punir de alguma forma, Qual foi a justificativa? E aí eu queria fazer uma pergunta, faço para os adolescentes também. Que alimentos contaminados nos são oferecidos hoje? E eu não estou falando aqui das coisas mais óbvias. É fácil quando a gente olha e diz, não, as festas, aqui no Blumenau tem Oktoberfest em outubro, uma festa da cerveja, não, as festas, as raves, todo o pecado. Não, existem coisas muito mais sutis no nosso dia a dia que às vezes nós não percebemos. Será que os livros que o seu adolescente lê talvez não estão desagradando a Deus? Será que as séries que os seus adolescentes assistem talvez não estão desagradando a Deus? É uma linha um pouco tênue e é um pouquinho complicado, mas eu pessoalmente já deixei de ler livros, já deixei de assistir série porque eu senti que aquilo não fazia bem, era alimento contaminado. Não que talvez algum daqueles produtores for lá e ofereceu aquilo a Satanás, mas existiam valores, ideias muito importantes para aquele livro, para aquela série, que eu discordava frontalmente. E será que muitas vezes nós não deixamos passar muitas outras coisas que desagradam a Deus, que confrontam de forma muito direta aquilo que nós acreditamos, mas a gente deixa passar porque a série é boa, porque o livro é bom, porque o filme é bom, porque por algum outro motivo fútil comparado àquilo que a gente devia estar fazendo? Quais são os alimentos contaminados que nos são oferecidos hoje? Converse com seus adolescentes. Converse com seus adolescentes a respeito de músicas que às vezes a gente pode escutar. Talvez aquela música não está falando nada diretamente ofensivo, diretamente ruim, mas se você for olhar a letra, ele parte de um pressuposto, de uma base, de uma visão de mundo que discorda frontalmente da nossa. E a gente deve ter muito cuidado até que ponto a gente vai se alimentar daquilo, se a gente não deve abrir mão daquilo, da mesma forma que Daniel e seus amigos abriram mão daquilo. E a segunda lição que a gente tem que aprender: a atitude deles os fortaleceu para desafios futuros. Ora, se você continuar 1, 2, 3 capítulos depois, você vai ver que
Sadraque, Mesaque, Abednego, os outros amigos, Ananias, Misael e Azarias, eles foram lançados numa fornalha ardente, porque se recusaram a adorar o rei. Será que se eles... todos os outros, justamente aqueles que se recusaram a comer o alimento do rei, foram aqueles que permaneceram fiel depois? Aqueles que justamente foram firmes num pecado talvez pequeno, inofensivo, não faz tanta diferença, não é bem assim, foram justamente esses que depois foram lá e permaneceram fiéis a Deus quando a situação era muito mais difícil. Ora, ali eles estavam recebendo do bom e do melhor, e ainda assim tiveram força suficiente para resistir aquilo. E bem por isso foram os únicos que tiveram forças para quando o rei disse, ou vocês fazem isso, ou vocês vão para a fornalha, eles também tiveram forças para obedecer a Deus. E Deus os salvou, Deus os resgatou. Daniel também. Depois a gente vai ler da Cova dos Leões e toda a história. Eu não vou contar a historinha de novo aqui para vocês. Você, professor, já conhece. Os adolescentes já conhecem. Não é o foco, como eu comentei. Justamente esses 4, que foram aqueles que permaneceram fiel no pouco, Deus depois foi fiel no muito. As atitudes que eles tiveram afetou a forma como eles lidariam com problemas, com desafios futuros. E a terceira lição que a gente tem que aprender nessa parte. Eles fizeram bom uso das oportunidades que surgiram. Ora, eles passaram 3 anos num curso intensivo, aprendendo a língua dos babilônios, as leis, os costumes, os livros, as letras, aprendendo toda a cultura. Os babilônios faziam isso para cortar os vínculos deles com o seu povo anterior. Os babilônios faziam isso para aculturar eles nesse novo povo que eles estavam vivendo, e também porque eles não tinham gente para cuidar daquele reino, daquele império todo. Eles precisavam disso, precisavam treinar esses jovens para depois mandar de volta para eles governarem aqueles países, agora em nome dos babilônios, que agora não era o povo opressor. Mas eles fizeram bom uso disso. Eles não simplesmente chegaram e ficaram, nós não vamos comer a comida do rei, não vamos aprender a língua do rei, beber o vinho do rei, e também não vamos aprender nada, não. Vamos fechar as nossas mentes e ficar aqui no nosso mundinho. Não, pelo contrário, eles foram excelentes naquilo que eles fizeram, tanto que depois nós vamos ver o resultado ali, se destacando entre os sábios. Deus deu-lhes conhecimento, inteligência e todas as letras de sabedoria. Eles se destacaram, tanto pela sua aparência, a gente gosta sempre de dizer da aparência da forma física, mas também pelo seu conhecimento. Eles se destacaram não só porque comeram legume em vez de comer, pizza, mas também porque, além de terem boa aparência física, eles eram muito mais sábios, muito mais inteligentes do que os outros. É fácil a gente observar quando eles começam a comer verduras, mas às vezes a gente não observa também como eles são excelentes nos estudos. A ponto do rei ficar espantado com a sabedoria deles, e logo eles vão se tornar governadores, conselheiros e toda sorte de cargos. Eles souberam abrir mão daquilo que Deus reprovava e também fazer bom uso das oportunidades que Deus deu para eles. Identificar, ter esse discernimento. Coisa que só quem tem o Espírito Santo consegue fazer. E eu queria dizer, será que muitas vezes nós não estamos olhando e dizendo esse mundo está perdido, não tem nada que a gente possa fazer, não adianta, aqui não vai sair nada de bom nunca. Será que a gente não está, a pretexto de fazer a vontade de Deus, nós não temos abrido mão de abençoar também essa terra? Eu tenho convicção de que nós não fomos feitos para cá, nós somos feitos para uma era futura, para uma era vindoura. Mas Deus também deseja espalhar o reino dele por aqui. Lembra quando eu falei no começo do vídeo a respeito da parábola do fermento? O reino de Deus é como um fermento, onde você coloca uma medida, um pouco de farinha, e logo ele fermenta toda a massa. Espalha. O povo de Deus, onde quer que esteja, na situação onde esteja, ele sempre vai tentar espalhar o reino de Deus para aquele lugar. Tentar trazer a bênção de Deus para aquele lugar. De forma excelente, com o seu trabalho, com o seu esforço, com o seu suor também. O sacrifício deles não foi simplesmente abrir mão de comida, mas também chegar ao ponto de
aproveitar as oportunidades e chegar ao ponto de abençoar aquele povo que tinha tirado eles daquela terra deles, que estavam tentando manter a dominação deles. Deus também desejava abençoar aquele povo, Deus desejava abençoar Israel depois futuramente através daquilo ali, e eles foram sensíveis. Eles deram frutos onde eles estavam. Nós temos que dar frutos onde nós estamos o tempo todo. Deus não deseja que hoje ou amanhã você faça alguma coisa para Ele e depois não. E eu entro no último tema. Fidelidade sempre a Deus. Perenidade. Daniel foi fiel e Deus o honrou, tornando-o um dos mais sábios do seu tempo. Se você for olhar a vida de Daniel, não houve um momento onde ele passou por desafio, não houve dois momentos onde ele passou por desafio, e foram um ou dois momentos onde Deus o honrou e o glorificou. Não dessa forma. Tá? Enfim, não foram um ou dois momentos onde houve provação, nem um ou dois momentos onde houve vitória, mas uma vida inteira dedicada a Deus, dedicada a fazer a vontade de Deus. Aquele começo, será que eles tivessem tomado uma decisão diferente, um único dia, um único segundo, toda a história não teria sido diferente? Ele, Daniel, por causa daquela decisão que ele tomou quando adolescente, se permanecer fiel a Deus, aproveitar as oportunidades, ser excelente nos estudos, buscar abençoar aquele povo onde ele estava agora, afinal, Deus tinha colocado ele lá, então ele tinha consciência de que Deus desejava que ele abençoasse aquela nação. Será que ele não tivesse tomado uma única decisão diferente, a história toda não teria mudado? Depois, no futuro, a gente vai ver que Daniel se torna um dos 3 sátrapas, um dos conselheiros do rei responsáveis por administrar algumas regiões, e o rei desejava colocá-lo como governador de todo o império. A resposta de Daniel, a aprovação, a resposta de Deus, de Daniel, a aprovação, a opressão que o povo dele sofreu, não foi uma resposta de derrota. Ele não tentou derrubar o império onde ele estava de dentro para fora. Olha, já que me colocaram aqui, então eu vou fazer uma conspiração e eu vou derrubar esse rei e eu vou libertar o meu povo. Não. Deus fez ele abençoar aquele povo. Deus queria que ele abençoasse talvez outras nações da terra através de um governo excelente. E aí eu queria voltar, outra coisa que eu falei ali no começo, pessoas que fazem a diferença no mundo secular. Será que Deus não tem chamado adolescentes para fazerem a diferença em outras áreas do mundo, inclusive áreas que a gente acha que não é coisa do cristão? Olha, a gente sempre fala que a nossa política é ruim, a nossa política tem um monte de coisa ruim. Será que Deus não está chamando jovens e adolescentes que permaneçam puros e que Deus saibam aproveitar oportunidades e que consigam fazer a diferença no meio do povo? No meio daquela situação talvez toda complicada, com um monte de tentações e oportunidades para se corromper. Nós precisamos colocar pessoas competentes, com pessoas fiéis, com pessoas leais naqueles lugares. E muitos outros, na educação, na empresa, no seu negócio, na igreja, em todos os lugares. Da mesma forma que Daniel, ele soube fazer a vontade de Deus no mundo secular, nós também devemos fazer isso no nosso dia a dia. Porque senão às vezes a gente acha que fazer a vontade de Deus é coisa para quando a gente está na igreja, é coisa para o pastor, para o líder, e no máximo quando a gente está em casa. Ah, não, no meu trabalho não. Ah, não, lá na escola, fazer a vontade de Deus. Não. Não, Deus em todos os lugares, onde quer que a gente esteja, mesmo no pior das situações, debaixo da ira de Deus, do castigo de Deus, no meio do exílio da Babilônia, Deus deseja que nós façamos a sua vontade em todos os lugares. Mesmo debaixo de repreensão de Deus, nós devemos sempre buscar fazer a vontade de Deus. Daniel estava sofrendo a consequência de pecados dos antepassados dele. Ele podia se revoltar contra Deus, ele podia se revoltar contra os reis anteriores que pecaram, mas não, ele foi fiel a Deus. Ele permaneceu firme, ele não permaneceu firme nas escrituras, na palavra, na fidelidade a Deus, e Deus foi fiel também a ele. E terminando aqui a nossa classe, que possamos almejar ser como Daniel e seus amigos. Que a gente deseje uma vida diferente, uma vida de oportunidades para estar abençoando o nosso país, abençoando nossa cidade, nosso bairro, nossa igreja, nossa comunidade. Que a gente possa frutificar e ter uma vida honrada e sábia, sem misturarmos pecaminosidade sem misturarmos com a pecaminosidade do mundo. Que Deus nos dê oportunidades
graça, sabedoria e entendimento para fazer a diferença nesse mundo. Que Deus abençoe você e sua classe, que Deus abençoe sua aula. Depois do final da aula, você pode, depois que você tiver dado a sua aula, dê mais 5 ou 10 minutos para eles lerem, talvez aquele capítulo de novo, fazer mais alguns apontamentos. Afinal, você vai ter dado, eles vão ler no começo, vão ter as suas dúvidas, você talvez vai explicar durante a aula, ou até já no começo, vão fazer comentários, e depois de toda a aula, peça que eles façam de novo esse exercício. Talvez não tanto tempo, 15 minutos, mas 5 minutinhos, peça que eles leiam mais uma vez, façam mais alguns apontamentos, mais algumas anotações, peçam que eles dividam isso com a classe. Ensine seus adolescentes a estudarem a Bíblia. Seus adolescentes precisam estudar a Bíblia. Seus adolescentes precisam aprender a manejar a palavra de Deus de forma excelente, com destreza. Que Deus abençoe você, sua família, que Deus abençoe seus alunos. Você, professor, é bênção de Deus na vida dos seus alunos. Deus tem chamado você para abençoar seus alunos, as famílias deles, a sua comunidade. E que Deus recompense todo o esforço que você tem despendido na obra dele, despendido no ministério. Se você gostou da nossa classe, você pode curtir, compartilhar, fica à vontade. Se você tiver interesse, se inscreva no canal aqui da nossa igreja, se você estiver assistindo isso pelo YouTube. Se inscreva no canal da nossa igreja, assim você tem acesso a videoaula de outras classes, outras lições aqui dos adolescentes e também as pregações aqui do Tempo Sede, que eu tenho certeza que serão ricamente abençoadoras para você. Se você tiver alguma dúvida, pode deixar nos comentários, tanto do YouTube quanto do site da Escola Bíblica, www.eb-blumenau.com.br. Pode colocar aí nos comentários em qualquer dos dois, que a gente sempre olha uma vez por dia, uma vez a cada 2 dias, e procura estar respondendo e tirando as dúvidas dos vídeos mais recentes que a gente grava. Se você tiver algum comentário que vai abençoar, fique à vontade. E que você possa continuar fazendo a diferença na vida de seus alunos. Assim como o Daniel fez a diferença no mundo onde ele estava, você pode fazer toda a diferença na vida de um aluno que talvez possa mudar esse país. Eu tenho convicção disso. Deus quer levantar uma geração de adolescentes cheios do Espírito Santo, cheios da palavra de Deus, cheios da vontade de Deus e mudar e dar um chacoalhão nesse nosso país. E que Deus não tarde, que Deus faça isso logo. Maranata. Que Deus abençoe você e a sua classe. Até uma próxima videoaula.